fazer uma das perguntas aqui dessa parte de fit em inglês, depois a gente retorna para português, beleza? Ok, combinando. So, tell me about a time when you demonstrated leadership. Okay, I can think about a few examples of when I demonstrated leadership in each one of those categories that I told you about my life. But I think it's I was watching recently a talk with Washington Oliveto, which is a great marketer. He once said that, like, I want to be known by my recent jobs and not my past ones. So like 4 and 5 years ago, those doesn't matter anymore because they don't define who I am right now. So basically, I can tell about a time I was a leader recently here on the FEA Junior enterprise. So basically, there I entered as a consultant, as a trainee, and afterwards a consultant. And today we are working with a client that is he's trying to open a new business focused on a very niche industrial segment that is hot temperatures thermal systems. And there I am a consultant, but there I needed to leadership my other colleague, because my other colleague he was very junior on his role. So it's basically his first project after we had our trainee time, and my project in this case is already the third project that I am conducting. And I'm helping him, especially right now, to understand what are his roles and what he can help me to do and what he can help on the clients to achieve. Because FEA Junior approach is a client-centric approach, so we need to put the client on center. And I felt within 2 one-on-ones that we did together, me and my colleague, I felt that he was lacking this client-centric approach. And I taught him how to do that because I already had the steps before. So some years ago, I was in a similar situation on the other enterprise that I worked for, which is Corbis at the beginning of it. And I needed to learn how to put the interest of the client at the center, especially because I was the main communicator with the client. So I was communicating with the client in English every two days in a week. We had a morning routine call, and I needed to make him feel like he was being listened. And I told Bruno, which is my colleague nowadays, that he can especially use the active listening method to make the person that he's talking to feel listened to, and therefore making our client feel listened to. So yeah, I don't know if it's worth or not to walk through all of the process that I teach him that. I basically sent him a video and told him for us to practice on the next one-on-one that we had. We needed to practice the active listening technique that he learned on that video, and therefore today, this was like 2 weeks ago, and today at least he's showing more proactiveness and more client-centric approach on our project. So that's a leadership example for mine. Got it. Nice. I know it's really recent, you said 2 weeks ago, but is there any new result with the client from that activity? Is there any, sorry, Red? Can you new results with the client with that new activity that your colleague is doing right now? Yeah, so it was 2 weeks ago, and nowadays we are starting with the VF, that we call it's Financial Viability Week. So basically, the projects they are separate within weeks. So the first week is the ambient that we do with the client. We do calls, understanding the problem that he's bringing to the table, and then afterwards we do the market analysis week. So basically, this market analysis was 3 weeks long, and I identified this point of improvement with Bruno in the beginning of the market analysis week, and I told him I presented him the active listening method at the beginning of it and told for us to practice. But at the end of each one of the steps of the project, our direct leader, so our coordinator, he gathers with the client and he notes down the NPS, so the Net Promoter Score, for the project, and also the CSAT, so the customer satisfaction
evaluation, and one of the things that made him give us a 9 NPS, a 9 out of 10 NPS, which is considered a promoter NPS, so he would promote FEA Junior as an enterprise. One of the things was the good client attendance that we brought to the table to him. So he doesn't know directly the terms, right? So he doesn't know that we are practicing this behind the scenes to make him feel more listened to, but he actually gave us a feedback that he is feeling like we are very, like we are 100% body and soul dedicated to the project, and that's what he feels like. Got it. Nice. Ok, voltando pro português agora, eu queria também que você me contasse alguma vez que você resolveu um problema muito complexo. Boa. Cara, de problemas complexos, como eu falei, né? Eu recentemente entrei nesse novo projeto, que eu considero ele bem complexo, mas até para não repetir o caso, no caso a referencial, posso pensar em algum outro. Eu gosto muito de competição de casos. Então, eu nunca fiz um da BCG, aliás, acho que seria interessante a BCG abrir um, mas eu fiz recentemente um. Eu não sei quando foi o último, mas a gente com certeza tinha a Strategy Cup, mas eu não sei sim. se ela ainda tá vigente. Então, eu faço parte do FCC, que é o FEA Consulting Club, que é um grupo que é bem focado nisso de desafios, né, challenges de consultoria. Pelo menos nesse tempo que eu tô lá, faz um ano e meio, né, desde que eu entrei na FEA, eu não vi nenhum da BCG, mas caso eu veja, eu vou com certeza entrar. Eu não sei se a gente tá fazendo regularmente, mas assim, eu tenho certeza que em algum momento você deu uma camisa de quando eu participei. Da hora. E aí um desses, eu fiz na BEM, na verdade, né, numa outra consultoria, que era no Interclubes. Então é o maior desafio entre clubes de consultorias da América Latina. Participou a FEA USP, participou a PoliCC, participou o pessoal da INSPER, da Unicamp também, e aí da UFRJ, o pessoal viajou até lá. Bom, e aí assim, qual foi o desafio? O tema principal do challenge era como tornar a exploração espacial sustentável a longo prazo. Então, existem alguns desafios de hoje em dia que estão relacionados a isso. E assim, quando foi apresentado para a gente na introdução, a gente ficou meio em choque, né? Porque nós temos pouco tempo para resolver, para pensar numa solução viável. Se eu não me engano, eu não lembro exatamente quanto tempo, acho que é uns 4 dias, 5 dias que a gente tem, depende de cada caso. E aí a gente tinha que estruturar de uma forma muito rápida para que a gente atacasse o problema mais relevante. E como que eu contornei isso, né? Então, além de mim, tinha meu time também. Cada um ficou responsável principalmente por uma parte da análise primária. Então, a gente decidiu quebrar, como um time, o problema em partes. Então, uma parte do pessoal ia explorar as possibilidades passadas que já foram feitas para a exploração espacial, as possibilidades presentes, o que está sendo feito hoje em dia, e outra parte, né, eram 3 participantes, e outra parte ia ficar com as possibilidades futuras, tipo, coisas que a gente sabe que dá para fazer, mas ninguém iniciou a fazer na faculdade. E aí, depois dessa quebra, tudo no que a gente trouxe os resultados melhores, a gente conseguiu, juntos, desenvolver e pensar em alguns tipos de solução. E aí, qual que foi o problema mais complexo aí? Era muito difícil de você quantificar e fazer uma solução com algo que ainda não está sendo explorado. Então, existiam algumas das coisas, uma das soluções que estavam lá, que era de tornar a exploração do espaço sustentável a partir de você lançar vários satélites bases, que era uma ideia anterior, que já tinha sido considerada, e a gente estava pensando em retrazer ela. Só que a gente tinha que colocar isso meio que num 3D da nossa mente, individualmente, para pensar, beleza, como que algo que já foi testado no passado vai ser revivido, por que a tecnologia de hoje em dia ela tem a capacidade de tornar isso mais viável do que era antes, e também se não tinha nenhuma outra solução ali dentro do que a gente pensou. Acabou que a gente foi explorando cada um desses, e eu dei esse exemplo aqui em específico, porque ele foi um que tomou muito tempo pra gente, e no final nem foi o escolhido, foi um outro que eu vou te contar agora, que a exploração espacial, ela tem gerado ultimamente, de uma forma descontrolada e sem a gente ligar para isso, o lixo espacial. Então, o lixo espacial conta, além de coisas que você dispõe. Então, você, né, o astronauta ele não dispõe ali um copo de McDonald's no espaço, ele não joga assim.
mas são partes que acabam estando flutuando ali. E qual que é a questão? Tem até um filme, você já assistiu o filme Gravidade? Com a Sandra Bullock? O que acontece no começo? Uma parte de detrito espacial bate na aeronave. Isso é uma coisa muito real que exponencialmente vem se aumentando a chance disso acontecer com os satélites. E aí a gente decidiu que isso seria o mais latente de ser resolvido. Por quê? Porque é uma coisa que, se a gente deixar acumulando, vai atrapalhar não só as possíveis futuras explorações espaciais, mas também as coisas de telecomunicação, a estação espacial atual e etc. Só que aí que entra a parte do problema complexo. A gente tem todo esse contexto, até desculpa do tempo que tomou, porque, cara, como que eu vou dar uma solução para um case sobre como remover partes que variam entre 0,01 milímetro ou menos, né? A gente, imagina que eles são derivados de impactos de um satélite com outro. Então, desse tamanho até 1 metro, 2 metros de largura no máximo, né? Que é objetos grandes. Então, como que você cria algo para capturar tudo isso? E eu tive que correr muito atrás, corri atrás também de especialistas na universidade. Então, eu alavanquei todo o conhecimento que a gente tem na universidade para poder ir atrás eu tô falando que eu fiz isso porque realmente essa parte fui eu que fiquei responsável de como desenvolver qual seria o sistema desenvolvido para poder resolver o problema que a gente identificou. E no final acabou que era possível, e é possível, né? Não sei se vão fazer, mas é possível construir um satélite base que tem um laser acoplado. Esse laser ele funcionaria a partir de baterias térmicas que conseguem armazenar mais energia num espaço um pouco mais curto e com menos peso, que é uma coisa importante no espaço, para fazer com que esse satélite funcione como um laser que iria encostar no detrito e desviar ele. Entendeu? Então, assim, e aí isso foi o que resolveu o caso, porque o detrito encostaria, e por ele ser um detrito muito pequeno, quando ele entrasse na atmosfera, ele ia pegar fogo e sumir, né? Ele ia evaporar os componentes. Ele não ia cair na Terra como um meteoro, por exemplo. E, bom, foi isso. O problema ele foi complexo até porque, e acho que deu para perceber, com o tanto de contexto que eu tive que te dar. Se eu te falar só que foi complexo construir a ideia de um satélite que tira o lixo espacial, acho que não tem por trás todo esse background a gente teve que pensar desde do ground up até chegar ali realmente na ideia de tirar o lixo do espaço. Teve gente, por exemplo, que nem o pessoal da PoliCC, que a recomendação deles era criar uma rede a mais de satélites como o da SpaceX hoje em dia. Da SpaceX não, é da SpaceX aquela internet que em qualquer lugar? Não, sim, da SpaceX, né? A ideia deles era fazer isso, porque eles estavam pensando monetizar no curto prazo. E realmente, você pode fazer um investimento que vai ser muito rentável a curto prazo, só que a longo prazo vai ter esse tanto de lixo no espaço, e aí foi considerado essa complexidade a mais, né, que a gente trouxe para o caso, que é o que acontece no mundo real. Boa, bem legal, cara. E por fim, aqui, antes de ir pro case, acho que a experiência que tem na empresa Júlia demonstra um pouco isso, mas para ter talvez mais certeza aqui da direção. Tá? No começo da sua explicação, da primeira pergunta que eu fiz aqui sobre a sua trajetória, você falou bastante do quanto que você evoluiu dentro das empresas de marketing que você participou. E até em uma das outras respostas você trouxe um exemplo de um marketer famoso também, com o Washington Oliveira. O que fez você decidir que, por mais que você tenha tido toda essa experiência, esse não era o caminho que você queria seguir para frente, e consultoria, na verdade, é esse caminho? Boa. Eu estive muito presente em várias palestras que a BCG deu e outras consultorias também deram, falando sobre o mundo de consultoria. Eu estive presente também, por exemplo, na sessão de preparação de cases aqui, que teve antes da entrevista. E isso, quando eu entrei na faculdade, antes de eu realmente me inscrever para processos, etc., me brilhou os olhos o fato de terem vários projetos na sua carreira, né? Então, acho que você pode falar até da sua experiência em si, mas o que eu ouço falar é que um projeto não vai te ocupar mais do que ali 1 ano, talvez, né? Sempre vai ficar esses 6 meses, de 3 a 6 meses é a média que me falam. Até a Letícia Amato, no primeiro palestra que a BCG deu pra gente, ela comentou meio que desse período. E por que isso me brilhou aos olhos?
quando eu estava ali em marketing, eu trabalhei com um cliente chamado Manulife Investment Management, que é uma empresa do Canadá de gerência de fundos de investimento, né? E aí, eles não são tão grandes assim, não é algo super wow, mas eles trabalham ali com, acho que private wealth, né? Que é gestão de fundos pessoais ali. E eu fiquei um ano fazendo aquilo. E só com um ano, porque eu estava fazendo muito LinkedIn Ads, Meta Ads e Google Ads, então nem se fala. E eu estava o tempo todo em cima daquilo e sempre a mesma métrica, sempre aquela mesmo ciclo. Todo mês, que nem eu te falei, 2 reuniões, né, na semana com o cliente, aí depois tinha uma reunião de reporte no final do mês. E aí parecia muito repetitivo, muito repetitivo. E eu sou um cara que eu gosto de me dedicar ao trabalho. Então, assim, eu tenho alguns hobbies, mas quando eu gosto do trabalho em si, eu me dedico bastante a ele e eu gosto de me dedicar a ele. Então, eu sinto que eu preciso trabalhar com algo que eu gosto e que eu não me canso. E o que me atraiu de fazer esse shift foi justamente isso. É interessante, né, alinhar isso, que eu estava em física, conhecia a Media Monks, porque eu precisava trabalhar. Por que eu fui para a Media Monks, por exemplo? Eu precisava trabalhar, que era parte dessa agência de marketing. E o momento que eu estava lá, eu descobri ali dentro, a partir das pessoas que eu conheci, que eu gostava muito da parte de gerência, da parte de comunicação de negócios. Eu gosto muito disso, eu gosto muito de ser assim. Tanto que no começo eu tentei ir para a parte de negociação. Então, ir para a parte de Salesforce, Hunter, mas eu identifiquei que esse perfil tão ativo assim não é muito minha cara. Eu gosto de ser proativo, mas ajudar as pessoas a atingirem um certo objetivo a curto ou longo prazo é o que me atrai muito mais, eu percebi nessa minha jornada. E aí que eu fui para a USP, etc. Quando eu entrei em administração, já era o que eu estava procurando, só que eu não tinha na mente necessariamente consultoria, quero BCG. E aí, com as palestras que eu fui vendo, com os lugares que eu fui comparecendo, por exemplo, eu compareci em algumas empresas de investimento. Então, a JP Morgan, eu vi umas palestras deles, e do clube de liga financeira também da USP, e eu vi que não é muito meu mundo, entendeu? Essa parte de realmente trabalhar 100% no mercado financeiro, bolsa, trading, não é minha área. Mas é algo que eu poderia, por exemplo, ajudar muito num projeto, esporadicamente. Legal. Boa. Acho que até para dar meu testemunho aqui, até porque a gente vai ter uns minutinhos no final para você trazer perguntas. A minha experiência foi bem diversa nesse sentido. Tá? Hoje eu estou centrado aqui em instituições financeiras, então bancos e seguradoras, mas desde 2018, quando entrei como estagiário, até ano passado, eu literalmente tinha trocado de indústria e de tipo de projeto todas as vezes. Eu nunca tinha repetido uma indústria em toda a minha carreira. Aí quando eu virei líder de projeto, a gente se estabiliza um pouco mais. Mas foi bem nesse sentido que você trouxe dessa diversidade constante aqui. Boa. Podemos ir pro case? Podemos sim. Abrindo o coração aqui, que é a parte que eu tô mais nervoso, assim. Por enquanto o papo é gostoso, né? Mas aí depois... Vamos lá. Tranquilo, a gente vai junto aqui. É só uns lembretes rápidos, tá? Sim. Então, todos os casos que a gente passa aqui são casos que a gente efetivamente fez e participou. Então, esse foi um caso que eu fiz recentemente, até antes dessa volta aqui para as instituições financeiras. Então, é bastante confidencial. Então, não pode tirar nenhum print, captura de tela, qualquer coisa do tipo. Não pode usar calculadora. E acho que o último lembrete é que é importante você sempre verbalizar o que você está fazendo, porque muitas vezes entender o processo do que você está fazendo é até mais importante do que o resultado em si. Ok. Dito tudo isso, o nosso caso é o seguinte: a empresa é uma utility brasileira pública, focada em água e saneamento, e ela tem um mandato governamental de atingir a cobertura universal de distribuição de água e tratamento de esgoto no estado em que ela trabalha nos próximos 9 anos. Enquanto o mandato em si está bem claro para ela não tem visibilidade do total de investimento que vai ser necessário para fazer isso e como que ela deveria basear ou priorizar os projetos dentro das limitações financeiras que ela tem. Então, para ter como base aqui, os investimentos históricos dela em projetos do tipo foram de 2 bilhões de reais por ano.
Ok. Então, o CEO procurou o BCG e pediu nosso suporte em definir qual que é o nível de investimento que vai ser necessário para ele fazer a aquisição dos shareholders, como que ele deveria decidir como priorizar esses investimentos e o que ele deveria fazer para entregar esse programa ambicioso no tempo que ele tem e dentro do orçamento disponível. Ok. Boa, Luiz. Então, só para deixar claro aqui qual que é a procura. A empresa ela é uma utility brasileira de saneamento de água, né? Então, ela hoje já trabalha com isso, já tem os estados que ela trabalha, e aí ela tem um mandato governamental de cumprir a distribuição universal no estado que ela trabalha. A gente tem o estado que ela trabalha, que ela precisa? Não, mas Não é relevante. não vai ser tão relevante. Tá bom. Mas aí só para entender, ela já trabalha em outros estados e ela tem que cumprir, o mandato é para ela cumprir a distribuição universal nesse estado. Ela até tem alguma coisinha ou outra em outro estado, mas o grande volume de concessões que ela tem é nesse mesmo estado que a gente está trabalhando aqui. Ok, a gente tem que cumprir essa distribuição universal num período de 9 anos. E aí, é até interessante, porque uma das perguntas que eu estava pensando era de fazer se já existem fases planejadas, mas você disse que uma das coisas que ele está procurando para a BCG poder dizer são as fases do projeto que ele tem que implementar, os projetos que ele tem que implementar e qual é o investimento necessário, né? Acho que a gente pode dizer que esses são os 3 principais que ele quer saber. Correto. E assim, acho que os 2 primeiros que você falou são quase que a mesma coisa. Que é assim, como priorizar, quais são os projetos, etc. O segundo é o nível de investimento que você trouxe. Aí a única coisa que eu acho que você talvez não tenha capturado aqui é o que ele deve fazer em termos de mudanças na operação, etc., para conseguir entregar isso a tempo e dentro do orçamento. Ok. Tá bom. Eu estou pensando aqui em algumas hipóteses, né, para poder gerar sobre isso. E aí eu queria até entender do seu lado, assim, você acha que com as informações que eu tenho eu já conseguiria trazer essas ideias? Ou existe alguma outra informação que eu posso te perguntar que ajudaria nessa construção? E por informação que poderia ajudar, eu posso te dar alguns exemplos para poder até guiar, caso você tenha. Eu acho que seria interessante para a gente poder saber em quanto tempo qual que é a demanda de distribuição de água sanitária nesse estado, se existe essa demanda. A gente pode começar por isso, então. A primeira informação que eu recebi deles foi esse gráfico aqui. Eu acho que endereça a sua pergunta. A gente pode ir conversando aqui, se você achar que não. Ok. E só uma pergunta para clarear, desculpa, o que seria sewage? É esgoto. Ah, tá, esgoto. Tratamento de esgoto. Ok. Ok, então dentro do estado, a área que ela precisa atacar mais é a parte do rural e o esgoto e a água sanitária da área rural, correto? Pelo que eu estou vendo. É. Ok. A gente tem números, as quantidades exatas disso, ou seria interessante trabalhar só com as porcentagens? A gente sabe que nesse estado tem 14 milhões de pessoas na área urbana e 4 milhões de pessoas na área rural. 4 milhões na área rural? Desculpa, travou. Isso, 14 e 4. Tudo bom. Ok. E aí uma outra pergunta também do que você trouxe, não sei se é interessante agora, mas aqueles 2 bilhões por ano que eles gastaram em projetos parecidos, seriam parecidos exatamente tipo, na mesma quantidade e tamanho que esse projeto é. Então, o que a gente pode imaginar aqui que foi mais ou menos a média anual que eles tiveram para conseguir chegar nesse percentual verde que deixou. Tá, boa. Bom, com os números que você me deu aqui, né, dos 14 milhões para urbano e os 4 milhões para rural, o que eu percebi é que basicamente, então, dessas pessoas aqui, a gente tem por volta de
300 e, né, 14 milhões vezes 3% vai dar 300 mais 420. Tem 420 mil pessoas ainda sem a cobertura de água na área urbana, e também existem 10% de 15 mais 4. Deixa eu só pegar aqui. 0,7. E existem 2,1 milhão de pessoas sem o tratamento de esgoto na área urbana. Eu acho que é interessante analisar isso principalmente do lado de a quantidade, né, os números, porque justamente a quantidade de pessoas na área urbana ela é praticamente quase 4 vezes maior do que a da área rural, mas como a gente está vendo no gráfico, existe uma diferenciação grande entre o que falta de esgoto e o que falta de água sanitária no rural e no urbano. E aí, só fazendo as outras contas também, seriam 4 milhões ali do rural com os 15%, então 400, então seriam 600 mil pessoas sem água sanitária no rural, e também seriam 2,4, né, milhões sem esgoto. Deixa eu ver se essa matemática está correta. Parece que é isso mesmo. Tá correto. Boa. Então daria para dizer que, apesar das porcentagens, né, a quantidade de pessoas em cada um dos lugares, eu acho que ela vai influenciar bastante de qual seria a primeira prioridade. A gente tem informações, por exemplo, de qual que é o tamanho da área ocupada do urbano e do rural, ou alguma métrica, por exemplo, porque eu sei que sistemas de saneamento básico e sistemas de esgoto envolvem a construção física de encanamentos, por exemplo. Acho que seria interessante a gente saber essa distribuição, porque se a gente tiver a área de cada uma das regiões e também tiver a concentração da população, e aí, por exemplo, a gente tiver uma população rural concentrada, que eu imagino que não seja, daria para atacar mais ela. Você tem essa informação? Eu não tenho essa informação especificamente, mas eu tenho essa tabela aqui, e aí acho que a última linha vai bem de encontro ao que você falou, né? Que no rural é um pouco mais espaçado aqui do que no urbano. Ok. E só para clarear, esse número que você passou antes, então, não são de pessoas, é de casas, né? Do households. Não, o número que eu passei antes é de pessoas. Ah, ok. Não, então é bom para clarear. E aí, a gente está considerando, acho que essa informação não foi passada, a gente está considerando quantas pessoas em média por casa. Eu posso fazer uma estimativa disso? Qual seria a sua estimativa? Eu teria estimativa, eu não sei qual estado que é, né? Acho que seria interessante, mas como a gente não sabe qual estado que é, e se é uma operação no Brasil, eu diria ali que uma média de 3 pessoas por casa, porque existem as pessoas que moram sozinhas, existem pessoas que moram com um maior grupo de pessoas, então de 3 a 4 pessoas por casa. Acho que na parte urbana, normalmente 3 é uma média mais acertada. Como o rural puxa até um pouco mais do que isso, né? 5, 6, ou até mais, dependendo da região, a gente pode assumir a média de 4 aqui para tudo, que aí fica bem balanceado entre um e outro. Ok. São 4 pessoas por casa. Bom, deixa eu só pensar um pouco nos números, para ver se falta mais alguma coisa para a gente, né, pensar no investimento necessário e posteriormente nas fases. Nesse caso da expansão de canos, né, o Pipe Expansion, que trouxe no gráfico, existe uma estimativa de... Ah, tá, ele já está trazendo aqui a estima por população, né? Ok. Não, acho que nós temos tudo aqui, Luiz, para seguir. Boa. Você consegue só me dar uns 2 minutinhos? E aí eu não sei o que você prefere. Você prefere que eu vá te falando a minha lógica enquanto eu vou fazendo os cálculos? Ou posso fazer? Tanto faz a ordem aqui, tá? Você pode ir
fazendo e falando ao mesmo tempo, ou fazer o cálculo todo e depois me explicar como você chegou. Tá, Funcionam. Eu prefiro fazer em voz alta por dois motivos. Acho que eu não preciso te deixar aí entediado e também, se eu errar alguma coisa e você quiser me corrigir, você pode ficar à vontade, tá bom? Combinado. Boa, então eu vou calcular na área urbana a quantidade de casas que precisam, né, a quantidade de casas que precisam de tratamento de água e a quantidade que precisam de tratamento de esgoto. Então, na área urbana, a gente tinha 14 milhões de pessoas e a gente está calculando ali que existe uma média de 4 pessoas por casa. Então, basicamente, eu preciso dividir o número de 14 milhões de pessoas por 4 casas, né, que vai dar 3,5 milhões de casas. E aí, com as porcentagens que a gente pegou lá atrás, acho que até era mais fácil eu fazer o cálculo direto do número que eu fiz. Então, 420 mil casas que precisam desse tratamento, e aí 420 mil pessoas que precisam desse tratamento. Então, se tem 4 em cada uma das casas, eu precisaria de 105 mil. Existem 105 mil casas que precisam do tratamento da água. De tratamento de esgoto urbano, então, de novo, né, pegando aquele mesmo número que a gente já calculou, seria 2,1, com 4 pessoas em cada casa, a gente teria ali por volta de 500 mil mais 100 mil, 525 mil casas precisando de tratamento de esgoto. Então, 525, deixa eu só apagar esse número aqui que ele vai me confundir. 525 e aqui 105 mil. Ok, na área rural, com as estimativas que a gente fez anteriormente de pessoas, existem 600 mil pessoas precisando de tratamento de água e na média de 4 pessoas por casa a gente acaba com 150 mil casas na área rural que precisam de tratamento de água e de 2,4 a gente precisa então de 600 mil pessoas, né? Existem 600 mil casas, na verdade, na área rural precisando de tratamento de esgoto. Bom, e aí eu vi aqui na tabela que você trouxe que para a implementação do projeto, a gente precisa então de, acho que 3 coisas, né? Então precisa da conexão, e a conexão ela pode ser tanto do tratamento de água, vou colocar aqui de água, e do tratamento de esgoto. Você precisa também da planta de tratamento, então as duas coisas. E aí eu vou trazer esse número depois, também precisa dos canos. Ok. E aí eu vou calcular cada uma para cada uma das regiões, né, considerando a quantidade de casas que a gente calculou e também a quantidade de pessoas que tem ali colocadas anteriormente. Então, para a quantidade de conexões de tratamento de água por conexão em cada uma das casas, a gente vai gastar R$4.000 em cada casa urbana. Então, no caso, a gente tem 105 mil casas urbanas que precisam de tratamento de água, vezes 4.000. Eu vou deixar esse cálculo depois eu coloco o número dele. Depois, para tratamento de esgoto na área... tratamento de água na área rural, nós temos 150 mil casas, vezes um custo de R$8.000. De novo, depois eu vou para esse número. E aí, continuando, a gente tem 525 mil casas que precisam de tratamento de esgoto na cidade, vezes 6.000. E depois a gente tem 600 mil casas precisando de tratamento de esgoto na área rural, e isso custa 12.000 por implementação. Depois eu volto para esses números para poder saber o investimento, mas eu acho que é interessante a gente seguir já para os próximos, que no caso é o da planta. O da planta não tem essa separação, né, entre o esgoto e a água, é tudo junto. Então a gente precisaria considerar, ele está falando que é uma planta por 200 mil população servida. Ok, então basicamente eu posso pegar a população e dividir por 0,2 milhão para poder chegar nesse número. Então eu vou somar a população que precisa dos dois. E só uma dúvida, Luiz. Existe alguma informação sobre o overlap que existe entre casas que precisam de tratamento de água e casas que precisam de tratamento de esgoto? Normalmente ele é grande, está perto de 100%. É muito difícil alguém que não tem água ter esgoto. Tá?
Mas, de qualquer forma, as plantas são separadas, tá? Então, pode calcular como se o overlap fosse zero. Ah, tá. Então eu vou calcular tipo, uma planta para água e uma planta para esgoto. Exato. Ok. Então eu vou pegar aqui. Eu vou pegar os números que a gente colocou antes. Então tem 420 mil precisando de tratamento de água. 420 mil pessoas de tratamento de água na área urbana. Então, o que a gente precisa no caso das plantas? Se uma planta ela serve 200 mil pessoas e a gente tem 420, vão ser necessárias 3 plantas. Pode redundar para baixo. Para 400? Ok, para não evitar o custo? Ok. Então eu preciso de 2 plantas nesse caso, cada planta custa 300 milhões. Eu vou considerar isso, fazer esse cálculo depois. Para a área, para o tratamento de esgoto também na área urbana, a gente vai precisar, no caso a gente tem 2,1 milhão, e aí a cada 2 milhões, eu posso arredondar também para 2 milhões nesse caso? Pode. Ok. E a gente precisaria então de 10 plantas de esgoto num custo de 300 milhões. Aí para a área rural a gente vai ter então, deixa eu pensar, aqui a gente tem na área rural 600 mil pessoas, a cada 200, então a gente precisa de 3 plantas da área rural, então 3 vezes 400 milhões para tratamento de água, e para o tratamento de esgoto a gente tem 2,4 milhão, com ali o 0,2, então a gente precisa de 12, tá certo esse cálculo? Tá, né? 12, 10, isso. Então a gente precisa de 12 tratamentos. Ótimo. Então seria basicamente 12 vezes 300 milhões e 15 vezes 400 milhões o custo de implementação das plantas. E por último, finalmente, você já está cansado de me ouvir falar já, a parte de canos por quilometragem e a quilometragem necessária por área urbana e rural. Bom, eu acho interessante que esse cálculo de urbano e rural a gente já fez, né? Então, 200 população urbana, 200 população rural, eu posso utilizar o cálculo que eu fiz antes. Então, é basicamente a mesma coisa, só que agora com os quilômetros. Então, aqui nas quilometragens, eu vou precisar na área urbana, eu vou precisar de 12 vezes 30 quilômetros. E na área rural eu vou precisar de 15 vezes 60 quilômetros. E aí eu posso multiplicar esse 12 vezes 30 por 3 milhões para atingir o custo, e esse 15 vezes 60 por 5 milhões para atingir o custo do rural. E aí, só finalizando toda essa conta maluca, eu vou... Aí essa parte eu não vou te passar, que eu vou só multiplicar um monte de coisa, tá bom? Mas eu já volto com o resultado de cada uma delas. 4.000... 400
Boa, é isso. Então, de conexão vai ser gasto. Rural 3,57, 8,4, planta, você gasta 3,6 e 6 bi, e aqui você gasta 1,8, canos 1,08 e aqui 4,5 bi. Boa, Luiz, acho que eu terminei aqui. E aí eu tenho aqui a tabela, os números com o gasto para cada uma das etapas de implementação do projeto, né? Então, por conexão na área urbana e rural. E aí, só perguntar para você antes, o que você acha melhor eu te falar? O custo por cada uma delas no urbano e rural ou a soma total? Tipo, no urbano vai precisar de tanto, no rural precisa de tanto? Acho que depende de como você pensa em fasear ou priorizar os projetos, tá? Não tem uma resposta boa, necessariamente certa ou errada aqui. Ah, tá ótimo. Bom, então eu vou te passar por essa tabelinha que tem, só pra gente verificar se os valores estão certos, e eu posso passar depois a lógica. Então, basicamente, na área urbana, eu calculei que as conexões são 3,57 bi, as plantas são 3,6 bi, e os canos são 1,08 bi. E na área rural, as conexões são 8,4 bi, as plantas são 6 bi e os canos são 4,5 bi. Esses foram os números que eu cheguei. Sim. E aí... Quanto que dá o total? O total... 6, 7... 8,25 para o urbano e 18,9 para o rural. Então dá uns 27 total, é isso? Isso. Que aí vai ser 26 mais 1,15. Isso, dá 27,15 total. Beleza. Tá bom? Sim, por favor. Eu ia falar que, dados esses 27, a gente foi verificar aqui o que eles conseguem. Primeiro, o que era o histórico, né? Que a gente falou lá que ficava em torno de 2 bilhões por ano. E o que era o máximo que eles conseguiam com o que eles já têm em caixa, planejamento de dívida, etc., atingir, tá? E a gente viu que o esperado aqui, colocando esses 27 naqueles 9 anos que a gente tem que desenvolver, fica acima ainda. Sim, uma média de 3. Desse limite, exatamente. Dado esses cenários que, primeiro, volta a pergunta de o que você priorizaria, fazeria, etc., porque pode ser que a gente precise escolher algumas coisas aqui. Uhum. E segundo, que tipo de ações você acha que a empresa poderia tomar para fechar esse gap aqui do que é necessário versus o que ela consegue hoje fazer? Boa. Acho que, então, respondendo primeiro a sua pergunta, né, de qual que seria a prioridade de fazer a parte do projeto, acredito que dá para a gente começar implementando o que vai ser utilizado, porque você tem que considerar que, principalmente essas coisas de água, né, quando você implementa elas, ela tem a parte da depreciação. Então, o que eu quero dizer com isso? Não adiantaria a gente recomendar para eles instalarem as conexões com as casas, por exemplo, começar por isso, e depois instalarem os canos, né, que seriam por onde passariam a água. Porque a depreciação que vai ocorrer nas conexões instaladas na casa, no momento que os canos estiverem instalados, muito provavelmente vão precisar ser retrocados, então elas não vão nem ser utilizadas. O que eu recomendaria, então, de faseamento de implementação? Começar a partir dos canos. E só deixa eu fazer uma pergunta, até, né, você falou que foi um projeto que você fez. As plantas de tratamento, elas são necessárias para as conexões do cano? Porque, estou parando para pensar. Não, deixa, desculpa.
um pensamento que eu acho que eu mesmo me respondi. Então eu recomendaria a instalação dos canos primeiro, para poder ter por onde a água passar. Depois eu instalaria as plantas de tratamento e depois as conexões. E eu, né, assim, como recomendação, dado que é uma empresa que tem um mandato governamental, e você falou que ela é uma empresa de utility brasileira, né? Você comentou, ela é pública, correto? Correto, é uma autarquia, mas, Ok, uma autarquia. Mas de qualquer forma, a grande participação aqui é do governo. Boa, eu recomendo muito, até pensando nisso, fazer nesse faseamento de implementação de canos, plantas e depois conexões, porém na área urbana, porque como a gente viu anteriormente, na área urbana, deixa eu só parar para pensar aqui, 600... porque na área urbana tem mais pessoas? Não, mentira, na área rural. Porque na área rural você tem mais pessoas que vão se beneficiar de uma instalação de água sanitária e de tratamento de esgoto. Então, pensando no âmbito, por exemplo, quem começou, né, o partido que começou a instalação desse projeto e vai sentir ele no final, é muito interessante no sentido mesmo de ganhar voto, você implementar ela numa área em que tem mais pessoas. Mas isso é mais um insight secundário. O insight primário acho que é principalmente de começar nessa linha de faseamento. Canos, depois planta, depois conexões. Acho que é isso, tá? E a segunda pergunta sua era sobre como implementar, né? Dado esse excesso a gente precisa de um CAPEX muito maior do que o que eles podem ter. Certo? Boa. Assim, olhando para os custos que você deu, e aí eu até pedi, eu tô com eles aqui no papel, mas acho que até para poder acompanhar com você mesmo, pode voltar um slide? Não sei se pode. Boa. Principalmente na área rural, eu tentaria tentar assim, cortar custos no momento de você implementar as conexões na área rural e também tentar cortar custos nas plantas. Cortar custos na planta eu acho que é o mais benéfico desses dois, porque você acaba atacando uma piscina maior, né, um pool maior, que é 400 milhões, enquanto o de conexões, você tem ali, né, 8 mil, 12 mil por conexão, é uma coisa muito granulada. Então, talvez, né, e eu não sei, acho que a gente teria que entrar e explorar mais o projeto sobre como eles implementam. Então, eu faria junto com o time da BCG um projeto analisando como que eles fazem esse custeamento, quais fornecedores eles utilizam, como que a companhia faz o faseamento da instalação, se elas deixam algum processo sem ser utilizado, né, tipo depreciando, você instala uma coisa, depois tem que trocar de novo, que nem eu comentei das conexões, para poder otimizar em algum ponto e dessa forma conseguir economizar no CAPEX e ter o dinheiro suficiente para poder implementar o projeto no final. Perfeito, entendido. Dado tudo isso, o CEO da empresa chegou na nossa sala de projeto e perguntou o que já foi descoberto nessa primeira fase do projeto, que tipo de informação que ele já poderia levar para os shareholders. O que você responderia para ele? Com essas nossas pesquisas aqui, correto? Correto. Ok. Bom, pensando no shareholder, eu acho que seria muito interessante falar para ele dessa informação de que é possível implementar, mas por partes, e que seria interessante começar pela área rural, dado esse objetivo, né, de você prezar pela perpetuidade da empresa. Então, pensando que é uma empresa pública e que você teria ali mais orçamento público para uma empresa que tem uma aprovação da população como geral, trazer esse insight de que os investimentos iniciais para a implementação desse projeto de 9 anos deveriam ser direcionados para a implementação de canos na área rural, para mostrar para a população local que está sendo desenvolvido ali um projeto de trazer saneamento universal para a cidade. Ok, chegamos aqui no final, Murilo. Reservando esses últimos minutinhos aqui para você fazer perguntas para mim sobre BCG, sobre consultoria, como você quiser. Boa. Cara, eu tenho várias dúvidas, principalmente de projeto, e aí, pô, achei muito legal eu pensei sempre na pergunta de projeto, mas a gente nunca sabe o que vai vir, quem é o entrevistador que vai vir. E aí você falou do seu MBA, cara, você pode me contar mais dele? Eu acho que é um grande fator, né, de MBB. Como é que foi? Sim. Cara, foi muito bom. Tenho bastante saudades do tempo de MBA.
Fiquei 2 anos em Chicago, fiz um MBA em Buff. E acho que o que eu gostava bastante de lá é que o currículo era muito flexível. Então, desde o primeiro fórum a gente já tinha possibilidade de escolher quase qualquer matéria. Não tinha uma base pré-definida. Você tinha que seguir um certo caminho. Você que fazia o seu currículo, dando destaque para uma área ou outra quando você queria. Então, eu tentei diversificar bastante. Tive aula desde voltado mais para tech mesmo. Então, aprender a trabalhar melhor com banco de dados, etc., em cima disso, até aulas mais puramente financeiras. Então, vamos analisar aqui os reportes de analista sobre as economias, sobre as finanças de empresas. Então, e eu fiz engenharia, você que vai fazer administração, eu fiz engenharia na faculdade, na graduação. Então, muito disso de business mesmo, de conhecimento de economia, finanças, etc. Não foi visto. Eu até fui angariando durante o tempo de BCG, mas eu nunca tinha tido o tempo de vou parar e vou estudar isso para saber mais a fundo. E o MBA trouxe essa oportunidade. Né? Então acho que foi um misto dessas coisas, também toda a experiência internacional, de ficar os 2 anos lá, conhecer gente de todo mundo, com backgrounds muito diferentes. Então, sei lá, tinha gente que vinha de startup, tinha gente que era militar até, sei lá, 2 meses antes de entrar no MBA. Militar lá nos Estados Unidos? Nossa. Nos Estados Unidos seja fora, cara. Tinha um dos casos aqui. Então, assim, tinha gente muito diferente do que eu convivia antes e acabava aprendendo perspectivas muito interessantes também. Pô, que da hora. E você falou de Chicago, você já assistiu The Bear? Sim, você foi lá no restaurante? Você foi lá no restaurante? Não cheguei aí. É porque o restaurante em si, que fica onde é o The Bear, é bem diferente do que é apresentado na série. Mas assim, tem muitas coisas que aparecem em termos de visual na série que você já foi lá. Passei várias vezes. Que da hora, cara, que da hora. Eu acho que é uma experiência que eu procuro bastante, porque, por exemplo, eu sempre me interessei por fazer intercâmbio, sempre gostei da ideia de fazer intercâmbio. Mas eu até perguntei pra Letícia mesmo, num dos eventos que a gente teve da BCG, se era interessante para entrar no mundo de consultoria fazer intercâmbio. E ela comentou, né, que era legal para pessoas que não têm esse tato ainda humano de você conversar, de você trabalhar em equipe. Mas para quem já tem esse desenvolvido, etc., ou minimamente desenvolvido, não é um custo-benefício tão alto. Só que aí a opção do MBA, né, ainda mais que o MBA, se não me engano, na BCG é pago. E aí, cara, uma coisa que me brilha muito os olhos, assim, para poder se desenvolver e conseguir aumentar a rede de contatos, principalmente. Você ainda tem contato com o pessoal que você fez lá? Tem bastante, assim, um pouco mais com os brasileiros, claro. que foram, tá? Mas mesmo com outras nacionalidades tem algum contato ainda, assim. Legal. Com os brasileiros, direto a gente faz alguma coisa aqui em São Paulo, com parte da turma. E assim, acho que sobre o que você trouxe na conversa com a Letícia, assim, acho que em termos de, cara, precisa de intercâmbio para entrar em consultoria. Acho que precisar não precisa, mas é uma experiência que é contada positivamente. Sim. Assim como, sei lá, experiência em empresa júnior ou um estágio legal que alguém fez. Né? É mais uma coisa que complementa essa história, essa diversidade de experiências do que necessariamente um pré-rec. E acho que outro ponto que eu queria trazer também é que além do MBA, que como você mesmo disse, é patrocinado pelo BCG, tem bastante oportunidade de ir fazer projeto fora, ou ir fazer uma transferência temporária, vou ficar trabalhando 6 meses, 1 ano no escritório, lá, em Portugal, na Espanha, na África do Sul, seja lá o que for, pegar conhecimentos de lá, de como o escritório de lá funciona, etc., e trazer de volta depois. Então tem isso mesmo dentro do mundo do BCG, assim, sem necessariamente precisar ser um MBA e sair do BCG nesse período. Você aprende no geral como negócios, assim, né? Exato. Pô, que fenomenal, cara. E Luiz, uma última pergunta, assim, não sei se ela pode ser utilizada para coisas fora do BCG, mas você comentou, né, você fez engenharia na Unicamp. Cara, muito aleatório, mas o meu cunhado, ele é de Paulínia,
E eu não sei em que momento ele foi para a Unicamp, ou deixou de ir, não sei. Mas eu perguntei para ele se ele conhecia alguém que trabalhava na BCG. E eu não estou zoando. Eu acho que ele me mostrou você, que ele falou que te conheceu em algum momento. Só que aí ele falou, não, mas eu perdi meio contato com ele, não falo mais hoje em dia. E aí, porque eu ia pedir ajuda justamente pra treinar a casa. Não tô nem brincando, imagina se eu treinasse casa com a pessoa que ia me entrevistar, que é legal. Mas aí não foi pra frente, tal, porque ele chegou a me falar um dia, quando eu falei que eu tava prestando pra BCG, ele me disse, pô, eu conheço o cara que trabalha lá, não sei o que e tal. E aí ele falou, mostrou, né, mas não tem mais contato, então eu nem vou te passar o contato, vai ficar estranho. Mas, mano, que mundo louco. Nome? Léo Matos. Leonardo Matos. Não,